Que bom adorar a Deus junto com você. Seja muito bem-vindo. Estamos começando o nosso programa Esperança em Tempos de Crise de hoje. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre essa segurança que a gente sente em Deus. No Evangelho de Lucas, a gente tem 7 vezes a palavra não temas. E eu quero estudar com você hoje essas 7 vezes em que aparece para a gente essa expressão trazendo segurança para cada um de nós. Eu quero desejar um feliz sábado para você que está nos acompanhando nesse sábado 17 de outubro. É muito bom ter a sua companhia com a gente aqui, esse programa que está retornando para a nossa programação. E agora, todos os sábados, nesse horário, 11h30 da manhã, esse é o nosso principal objetivo, levar um pouco de esperança que a Bíblia nos oferece, mesmo quando estamos em meio a tantas crises como estamos agora. Nesse primeiro sábado eu estou com vocês, mas ao longo de alguns meses a gente vai ter aqui a presença de vários pastores. Estamos começando então o programa Esperança em Tempos de Crise. Eu quero agradecer a você que tem orado comigo todos os dias no programa Lugar de Paz. Tem sido uma experiência muito interessante, muito agradável poder estar junto com você todos os dias. Eu quero lembrar aqui o horário e para você que ainda não acompanha, eu quero convidar você a acompanhar comigo todos os dias. Às 5 horas da tarde, a gente tem um encontro ao vivo aqui na Novo Tempo e a gente ora juntos, conhece um pouquinho da necessidade, né, de cada um e tem sido uma experiência realmente edificante, de muito crescimento espiritual. E as nossas reprises são às 3h30 da manhã, isso mesmo, na madrugada, e também às 6h30 da manhã. Então, a gente tem um programa ao vivo às 5 da tarde, e aí você perdeu esse programa, pode assistir então às 3h30 da manhã ou às 6h30 da manhã. Eu quero agradecer a você também que já acompanha, que é intercessor junto comigo, que ora junto comigo todos os dias, que ajuda a colocar as pessoas e as necessidades delas nas mãos de Deus. Tem sido uma experiência realmente fantástica e eu sou muito agradecido a Deus pelo privilégio de poder participar desse programa e estar junto com você todos os dias. Eu quero oferecer um brinde especial aqui, um presente especial da Novo Tempo para você. A gente sempre faz isso, né? Oferece aqui para você presentes especiais. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Evidências, não é? Que é uma revista extraordinária que vai ajudar você a entender um pouco mais do que estamos vivendo agora, do momento que estamos vivendo agora, das situações que estamos enfrentando. E eu quero convidar você a entrar em contato com a gente pelo nosso telefone, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar para a gente. Esse é o telefone da nossa escola bíblica e você então vai preencher o seu cadastro, dar aí os seus dados e aí então a gente vai mandar para você essa revista. Você tem também o nosso WhatsApp, né? Está aparecendo aí na tela para você, 12 98 31 6 77 97. Vou repetir para você, 983 16 77 97. Você entra nesse número aí, manda uma mensagem para a gente, preenche o seu cadastro e você vai receber inteiramente grátis na sua casa essa revista Evidências, que vai fazer muita diferença na sua vida. Afinal de contas, todas as vezes que você estuda a Bíblia, todas as vezes que você entra em contato, não é, com a palavra de Deus, algo muito especial acontece na sua vida, porque Deus começa a falar com você, Deus começa a ensinar para você, e esse ensinamento faz toda a diferença na sua vida. Então, combinado? Entre em contato com a gente e peça também a revista Evidências. Aliás, tem vários outros materiais que você pode pedir também, mas eu estou oferecendo esse aqui especial para você agora. Eu quero convidar você para a gente fazer uma breve oração, para a gente começar o nosso tema de hoje. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos nesta manhã, de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos aprender um pouco mais a respeito dos Teus propósitos para nós. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua Palavra neste momento. São bênçãos que nós pedimos, já agradecidos. O fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para poder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis.
e eu tenho algo muito especial para estudar com você nesta manhã. Gênesis capítulo 3, no verso 10, a gente encontra aqui algo um fato da história, né? Algo que aconteceu e que marcou talvez a nossa geração e que chega para nós até hoje, melhor dizendo. Gênesis 3, verso 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. As palavras aqui são de Adão, não é? Havia acontecido ali a desobediência, Adão e Eva haviam resolvido, não é, comer do fruto que Deus havia dito para eles não comerem. E agora então Deus vai atrás de Adão, procura Adão, e Adão então dá uma justificativa para Deus, né? Diz assim: olha, eu estava nu, eu percebi que as coisas não estavam mais como eram antes, eu percebi que alguma coisa estava diferente, e a minha primeira proposta, a minha primeira iniciativa foi fazer o quê? Foi me esconder, foi fugir. Mas tem uma coisa interessante que aparece no texto aqui que eu quero destacar para você. Adão, quando percebe que algo está diferente, ele diz: eu tive medo. Sabe, querido, desde que entrou o pecado no mundo, desde que começou o problema da desobediência, o ser humano sente medo. Isso acontece com você também? Acontece comigo, diante de uma decisão, diante de um problema, diante de uma situação delicada, a gente sente medo, não é verdade? E eu quero nessa manhã falar para você exatamente sobre isso. Deus, sendo conhecedor dessa característica do ser humano, sendo conhecedor disso que entrou na vida do ser humano, que é o medo, Ele justamente nos convida a não ter medo. E na Bíblia nós encontramos muitas vezes a expressão não tenha medo. Na Bíblia nós encontramos a expressão não fique com medo, não fique com medo, não fique com medo. Deus está dizendo para nós: eu estou com você. E a impressão que eu tenho é que do Gênesis ao Apocalipse, nessa trajetória onde Deus ensina o plano da salvação, Ele está dizendo para nós o seguinte: olha, eu estou desejoso de estar ao seu lado, eu estou desejoso de caminhar com você, mas nós como seres humanos, geralmente decidimos andar sozinhos e por isso sentimos medo na maioria do tempo. Eu quero ler para você no livro de Lucas 7 vezes em que aparece a expressão não temas. 7 vezes em que aparece a expressão não fique com medo, não tenhas temor, fique tranquilo, eu estou com você. E eu quero convidar você para a gente fazer um passeio no livro de Lucas e receber da palavra de Deus essa segurança que Ele nos oferece. Vamos começar então? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas e eu quero mencionar aqui para você o primeiro texto, Lucas capítulo 1. E eu quero que você abra a Bíblia junto comigo agora, tá bom? Lucas capítulo 1, no verso 13, está a primeira vez que aparece essa expressão não fique com medo. Vamos ler juntos? Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas. Ou seja, Zacarias, não fique com medo, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Quanto tempo esse casal havia esperado pela concepção de um filho? Quanto tempo esse casal havia esperado pelo sonho de ser pai? Talvez eu esteja falando para alguém nesse momento que tem o sonho de ser pai, de ser mãe, e quem sabe tem orado a Deus por muito tempo e não tem alcançado essa graça. Eu quero dizer para você que aqui está o exemplo de uma pessoa ou melhor, de um casal que orou durante muito tempo pedindo a Deus para ser pai, para ser mãe, mas a resposta dessa oração não veio logo. E aqui agora aparece então o anjo dizendo para Zacarias: Zacarias, não fique com medo. A oração que você está fazendo há muito tempo, não é? Foi ouvida e agora chegou o momento então do sonho ser concretizado. A primeira coisa que eu quero dizer para você nesta manhã é a seguinte: quando você fizer uma oração e essa oração não tiver uma resposta imediata, quando você fizer uma oração e essa oração não tiver uma resposta assim, logo nos primeiros dias ou nos primeiros momentos, não fique com medo. Isso não significa que Deus não está ouvindo a sua oração. Quando você fizer um pedido a Deus, saiba que Deus está ouvindo a sua prece. Deus não está surdo, os ouvidos de Deus não estão tapados para não escutar a sua prece. Mas nem sempre Ele pode responder imediatamente. Às vezes é um espere e às vezes também Ele responde não.
A primeira vez que aparece essa expressão, não fique com medo, no livro de Lucas, é justamente no contexto de uma oração que demorou a ser respondida. Talvez você esteja orando por um filho que está nas drogas, talvez você esteja orando por um filho que está afastado dos caminhos de Deus. Não desista de orar simplesmente porque a sua oração ainda não foi ouvida. Continue falando com Deus, continue apresentando a Deus a sua necessidade, continue apresentando a Deus a sua petição. Ele está ouvindo a sua prece. Como seres humanos, nós somos muito tendentes a achar que estamos abandonados. E eu encontro pessoas que às vezes mencionam, pastor, eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração, eu acho que Deus não está fazendo caso do que eu estou falando. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus está ouvindo sim, e Ele está atento à sua necessidade, Ele está atento ao seu problema, Ele está atento à sua dor. Não existe lágrima, não existe preocupação, não existe nenhuma tristeza que Deus não saiba e não veja. Ele está desejoso de estar ao seu lado e Ele está dizendo para você nesse momento, filho, não fique com medo, continue orando, continue colocando nas minhas mãos, continue confiando em mim, porque eu estou com você. Mas o livro de Lucas, ele prossegue, e eu mencionei para você que são 7 vezes em que aparece a expressão não fique com medo, e eu quero convidar você para a gente ver a segunda vez em que aparece essa expressão não fique com medo. Vamos para a Bíblia de novo? Lucas capítulo 1, no verso 30. Lucas capítulo 1, no verso 30. Diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha que espetacular essa afirmação aqui do anjo, né? Maria, não fique com medo. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Maria recebe a notícia de que ela vai ser mãe. Só que tem um detalhe. Maria não tinha coabitado, não tinha tido relações sexuais com nenhum homem. Mas naquela época era complicado uma mãe solteira. E Maria, então, agora, naturalmente, diante desse grande desafio, e aliás, eu digo de passagem, não era o desafio de ser a mãe de uma criança apenas, era o desafio de ser a mãe do Salvador, do prometido, né, do Messias prometido e tão esperado. Óbvio que Maria ficou com medo, óbvio que Maria ficou tremendo, ficou preocupada, e agora, como é que vai ser? Mas sabe, aí vem o anjo e diz para ela assim, Maria, não fique com medo. Todas as vezes que nós enfrentamos um grande desafio, todas as vezes que a gente é nomeado para uma função, chamado para fazer algo diferente, todas as vezes que a gente quem sabe, agora nomeado para exercer uma atividade diferente, a gente fica com medo. Todas as vezes que chega um desafio para nós, a gente fica pensando, e agora, como é que vão ser as coisas? Como é que eu vou conseguir dar conta disso? Mas sabe o que a Bíblia está dizendo para a gente? Diante de um grande desafio, e o ensinamento que vem do anjo para Maria e que serve para mim e para você também é esse, não fique com medo, eu estou junto com você. Eu me lembro que no final do ano de 2018, eu recebi a notícia de que eu vinha trabalhar aqui na TV Novo Tempo e eu fiquei com medo. Posteriormente, eu recebi a notícia numa reunião de que eu apresentaria o programa Lugar de Paz. Eu fiquei com mais medo ainda, um programa diário, todos os dias. Eu falei, Deus, o Senhor precisa me ajudar. Mas sabe, a Bíblia ela é extraordinária porque o que serviu para Maria, serviu para mim e serve para você também. Você está diante de um grande desafio, você está diante de uma grande empreitada, algo que você não sabe como vai fazer. Fique tranquilo, não fique com medo. Deus diz para a gente assim no ouvido, filho, eu estou com você, eu vou ajudar você em cada passo, em cada momento, eu estarei ao seu lado. Que lindo isso, né? Que extraordinário isso, quando Deus quando a gente consegue permitir que Deus fale conosco. Não temas. Vamos para mais um, o terceiro agora. Lucas capítulo 2, no verso 10. Está tudo aí, você pode ir marcando os textos, né? E é bem interessante, eu sempre estou voltando e estou lendo isso aqui. Lucas capítulo 2, no verso 10, diz assim, o anjo, porém, lhe disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Bom, a mensagem aqui é para os pastores, né? Havia uma expectativa grande pela chegada do Messias, e agora então eles recebem
a visita de um anjo, né? E o anjo fala para eles, olha, sabe do que vai acontecer? O Messias está chegando, né? E aí então anuncia para ele essa boa nova de grande alegria que será para todo o povo. E no verso 11 está essa boa nova, né? Que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O tão esperado Messias está nascendo. Podem ir lá para vocês vê-lo, podem ir lá para vocês encontrarem com ele. Diante de grandes surpresas, qual foi a tendência natural dos pastores? A tendência natural deles foi ficar com medo. E agora? Como é que vai ser? Será que é verdade? Será que não é? Sabe, quando a gente tem uma situação em que é uma surpresa para nós, uma notícia inesperada, algo que está acontecendo, a gente fica com medo. Faz um tempo atrás, vocês que acompanham o Lugar de Paz sabem disso, eu recebi a notícia de que os meus 3 irmãos estavam com coronavírus, somos 4, e 3 estavam com coronavírus, uma grande surpresa. E a minha primeira reação foi ficar com medo. Eu pensei, Deus, será que eu vou ficar sozinho nesse mundo? Foi meu primeiro pensamento. Mas no momento seguinte eu já pensei, não vou ficar com medo, porque Deus está comigo. Viajei de São Paulo para o Rio de Janeiro, cuidei de uma delas e felizmente todos eles ficaram curados para a honra e glória de Deus. Diante dos grandes desafios da vida, diante das grandes surpresas da vida, a primeira tendência que nós temos é ficar com medo, mas eu quero dizer para você, não fique com medo. A mensagem de hoje é essa, não fique com medo. Outro dia eu recebi a notícia de uma pessoa que depois de 42 anos de casada, o marido resolveu ir embora de casa. Uma pessoa muito próxima a mim. Me cortou o coração e eu disse para ela, não fique com medo. Ela dizia, e agora como é que vai ser a minha vida? Como é que vão ser eu acostumada, não é, com o ritmo do casamento, com a companhia? Imagina que situação. Mas sabe, Deus está dizendo para mim e para você, não importa o desafio, não importa a situação, não fique com medo. E essa mensagem de hoje é para você que, quem sabe, também está enfrentando um grande desafio e também está com medo. Quero convidar você para a gente seguir aqui na 4ª razão para a gente não temer. Lucas capítulo 5, um pouquinho mais para frente, no verso 10, está a 4ª razão para a gente não ficar com medo. Lucas capítulo 5, no verso 10, diz assim, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não fique com medo, não temas, doravante serás pescador de homens. Olha que interessante, um homem acostumado a pescar a vida inteira, um homem acostumado com o mar da Galileia, acostumado ali já sabia tudo o que fazer e como fazer. Agora Jesus fala para eles assim, olha, a partir de hoje você não vai mais pescar os peixes aqui, tá bem? A partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Sabe, quando eu recebi o chamado para o ministério, eu confesso a vocês, tinha 19 anos de idade, comecei a sentir o desejo de estudar teologia, de ser um pastor. Talvez foi uma das situações da minha vida em que eu senti mais medo, em que eu tive mais dúvidas, em que eu fiquei sem saber o que fazer. Diante do chamado para o ministério, como acontece aqui, diante do chamado para exercer uma função especial na sua igreja, diante do chamado especial para exercer um ministério, sabe o que Jesus está dizendo para você? Não fique com medo. Se você é nomeado para um cargo, para uma função, para um ministério, fique tranquilo, porque Deus está com você. Fique tranquilo, porque Deus está ao seu lado e a capacitação que você precisa para o desenvolvimento desse ministério, Ele vai colocar na sua vida. Que lindo, né? Aqui em Lucas capítulo 5, verso 10, Jesus está dizendo, você vai ser pescador de homens, não fique com medo, porque eu estou com você. Vamos avançar para a 5ª situação em que Jesus diz, não fique com medo, Lucas capítulo 8, no verso 50. Jesus mencionou o seguinte, para Jairo, né? Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. E no verso 50 diz assim, mas Jesus ouvindo isso lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Que extraordinário aqui, né? Em grandes aflições, em momentos complicados da vida, Jesus está dizendo para você, não fique com medo. A filha de Jairo, né, passando por uma situação complicada, uma situação de enfermidade, de morte, e Jesus diz assim, olha, mesmo diante da circunstância extrema, eu estou com você, não fique com medo.
E eu poderia falar muito mais coisas aqui, né? Jairo seguramente tendo ali a filha morta. Imagina essa circunstância terrível. Eu nunca passei por isso, espero não passar por isso. Mas Jesus olha para ele com toda tranquilidade e diz assim, olha, a morte não é o fim, Jairo. Portanto, não fique com medo. Sabe qual é a mensagem de Jesus para mim e para você aqui? Não importa o que aconteça. Você pode estar doente, você pode estar com um diagnóstico terrível, você pode ter perdido alguém e estar com o coração sangrando agora. Não fique com medo. Eu estou com você, é o que Jesus está dizendo. Vamos para mais um Não Temas aqui. Agora vamos para Lucas 12, verso 7. Como é bom a gente estudar a Bíblia, né? Como é bom a gente olhar aqui na palavra de Deus e ver como Deus fala em todas as circunstâncias da nossa vida. Lucas 12, 7 diz assim, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não fique com medo, diz a palavra de Deus. Bem mais valeis do que muitos pardais. Você tem necessidade todos os dias. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei que você precisa comer, eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa se sustentar, sei que você precisa sustentar a sua família, sei que você precisa sobreviver, mas se eu cuido dos animais, sabe o que Jesus está dizendo? Não fique com medo, porque eu cuido de todas as suas necessidades. E quando a gente olha na Bíblia, né, Jesus falando a respeito disso, ele fala, olha, eu cuido das flores do campo, eu cuido também dos animais, eu cuido dos pardais, né, que é o que é mencionado aqui. E aí você já parou para pensar nisso? Se ele cuida dos animais, se ele cuida de tudo, se ele cuida do universo como um todo que funciona em perfeita harmonia, a gente pode ficar bem tranquilo. Sabe por quê? Porque ele está dizendo para a gente o seguinte, filho, não fique com medo, ele está sussurrando no seu ouvido nesse momento. Você está passando, quem sabe, por um momento delicado, muito tempo desempregado, buscando emprego, entregando o currículo, batendo numa porta, batendo noutra. Deus está dizendo para você, filho, não fique com medo, continue marchando, porque eu estou com você e no tempo certo a porta irá se abrir. E eu vou demonstrar claramente o meu cuidado com você. Pode ser que você não esteja vendo agora, pode ser que você não esteja percebendo agora, pode ser que você pense que está desamparado, pode ser que você pense que está sozinho, que está solitário, mas filho, eu vou mostrar para você, não fique com medo, continue marchando, continue caminhando, e você vai perceber que eu estou com você. Sabe, queridos, como seres humanos, desde que começou lá no Jardim do Éden, e eu li para você quando Adão se apresentou para Deus, ele disse, estava nu e por isso eu fiquei com medo. Desde aquele tempo, nós somos suscetíveis a esse sentimento terrível. Mas Deus está hoje dizendo para você o seguinte, filho, não importa a circunstância que você está passando, não importa a dor que você está sentindo, não importa a tragédia que você está vivendo, saiba, eu estou com você. E tudo que eu peço para você é o seguinte, continue, avance, não fique com medo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o medo tem uma característica. O medo paralisa o ser humano. Quando a gente fica com medo, a primeira coisa que acontece é a gente ficar estático, não é? A gente fica parado, a gente não consegue se movimentar, porque o medo tem essa característica, ele faz com que a gente não avance. E talvez a grande mensagem que Deus está dizendo para nós aqui hoje é a seguinte, continue caminhando, continue orando, continue falando comigo, continue colocando nas minhas mãos a sua necessidade. Sabe por quê? Porque eu estou com você, você pode ir adiante sem medo. Mas falta uma mensagem ainda do livro de Lucas para mim e para você. Vamos olhar na Bíblia? Lucas capítulo 12, verso 32. Olha que lindo está dizendo aqui, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Você faz parte de uma pequena comunidade, você faz parte de um pequeno povo que guarda os mandamentos de Deus. E a gente ouve falar que vai chegar um momento que vai haver perseguição, vai chegar um momento em que as coisas vão se complicar um pouco mais para a gente ser fiel a Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Não fique com medo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não fique com medo. Sabe, muita gente começou a procurar nesses tempos de pandemia pela palavra apocalipse, fim do mundo, pensando que as coisas tinham chegado ao final. Na verdade, tudo isso é cumprimento das profecias. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Mesmo em circunstâncias como essas, como nós que estamos passando ainda, podemos dizer assim,
a gente não precisa ficar com medo. Se você faz parte da família de Deus, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você entregou a sua vida completamente para ser restaurada por Ele, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: pequenino rebanho, você faz parte desse pequenino rebanho, não fique com medo. Eu quero ler para você, para terminar, o Salmo 91. Qual é a promessa que Deus faz para mim e para você nesses dias em que nós estamos vivendo, e por que é que realmente a gente não precisa ficar com medo? Salmo 91, verso 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que extraordinária essa palavra, né? Que extraordinário esse verso bíblico, né? Eu vou dar ordens, Deus está dizendo, para os meus anjos, sabe para quê? Para que eles guardem você. Eu vou dar ordens para os meus anjos, sabe para quê? Para que eles estejam ao meu lado. Eu vou dar ordem para os meus anjos, sabe para quê? Para quando você estiver caminhando, eles estejam ao seu lado. Eu vou dar ordens para os meus anjos, para que eles acompanhem você em todos os momentos. Eu pergunto para você nesse momento, a gente precisa ficar com medo? Talvez nesse momento eu esteja falando para alguém que está dizendo: pastor, essa mensagem foi para mim, eu estou com muito medo, eu estou tremendo, pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Eu quero dizer para você nesta manhã, essa mensagem é para você sim. Não fique com medo, porque Deus está junto com você. Eu quero muito que você ouça Jesus falando ao seu ouvido, não fique com medo. Que você confie, desenvolva hábitos de oração, hábito de leitura da Bíblia, desenvolva o hábito de ter comunhão com Deus, e você vai começar a perceber a segurança que Ele oferece para você. Não fique com medo. Deus está desejoso de caminhar ao seu lado. Ele está desejoso de colocar os anjos dEle junto com você. Aceite a oferta dEle e aceite a segurança que Ele oferece para você. Quero orar junto com você nesse momento. Você deseja dizer para Deus: Deus, eu quero trocar o meu medo pela tua segurança. Você quer dizer para Deus assim: Deus, eu quero trocar a minha insegurança pela tua paz, pela tua companhia. Eu tenho certeza absoluta que todo o medo que está no seu coração vai desaparecer. Vai entrar uma segurança, uma paz, uma tranquilidade, que você vai dizer: nossa, mas como é que eu posso estar sentindo isso diante de circunstâncias tão complicadas, diante de um momento tão delicado? Você lembra que eu falei agora há pouco que os meus 3 irmãos tiveram coronavírus? No primeiro momento eu fiquei com medo. A gente é humano, né? Mas no segundo momento entrou uma confiança, uma paz tão grande no meu coração. E eu falei: eles vão ficar curados em nome do Senhor Jesus. E eu pedi oração para os intercessores do anjo no lugar de paz. E sabe o que aconteceu? Realmente, uma semana depois, os 3 estavam restabelecidos. É essa segurança que Deus precisa colocar no meu coração e no seu coração. Não temas, é o que Ele está dizendo para mim e para você. Quer orar comigo? Feche os olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Pai Celestial, como é bom estudar a Tua Palavra, e como é bom ouvir a Tua voz dizendo para nós nesse momento: não fique com medo. Sabe, Pai, como seres humanos, depois que entrou o pecado no mundo, a gente está suscetível ao medo, à insegurança. E tem sido tão difícil para nós aqui, sabe, Pai, enfrentar situações, enfrentar desafios, enfrentar tudo aquilo que vem para nós como seres humanos. Nós queremos te pedir, por favor, coloca essa segurança no nosso coração. Expulsa, tira, por favor, todo o medo e nos faça sentir a Tua paz e o Teu amor em cada um de nós. Nós oramos na certeza, na segurança que o Senhor ouve a nossa oração e nós nos entregamos mais uma vez a Ti. O fazemos agradecidos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.